Pessoal, a gente vai iniciar agora, né, o treinamento sobre os produtos de aves. Então, eu sei que tiveram algumas pessoas que tiveram algumas dúvidas a respeito qual era a diferença entre premix, núcleo, suplemento, concentrado, ração. Eu, eu preciso que vocês tirem as dúvidas durante o treinamento, porque fica mais fácil, né? Não se sintam assim acanhados, porque um segmento novo, né, para a maioria de vocês. Então, por mais que seja, eu tente falar de uma forma simples para vocês, às vezes fica a dúvida. E esse é o momento de vocês, né, tirarem todas as dúvidas. Então, vamos lá. Qual é a diferença entre premix, núcleo, suplemento, concentrado e ração? Como eu conversei com vocês, todos esses tipos de produtos e vocês vão encontrar em todas as espécies de animais que a gente fabrica lá. Então, tanto faz ser suíno, quanto aves, quanto ruminantes, vocês vão ter que trabalhar com esses tipos de produtos, né? Então, o premix, dentro do premix, gente, sempre vai ter vitaminas, minerais e todos os aditivos que aqueles animais eles vão precisar, mas que não vai ter fosfato, sal, calcário, trigo, não tem essa parte, né? Macro, vamos dizer assim. Então, tudo que é microingrediente que faz parte da composição da ração é chamado premix. Então, você só vai ter lá, nessa composição, vitaminas, minerais e outros aditivos que complementam essa nutrição. O núcleo e o suplemento, qual é a diferença dele para o premix? Porque além de conter esses microminerais, né, vitaminas, ele vai ter na sua composição sal, calcário, fosfato ou farinha de osso, somente. E não vai ter os grãos, porque aí ele deixa de ser o núcleo. Mas entre núcleo e suplemento, qual é a diferença? O núcleo, gente, é simplesmente porque você não pode dar de pronto uso para o animal comer. Você precisa misturar com grão ou com farelo para que possa se tornar um alimento. Já o suplemento, você consegue, ora, você ofertar para o animal, mas apenas para substituir uma carência que ele tenha, né? Por isso que o nome é suplemento. Ou você pode simplesmente ter que misturar com algum outro grão ou algum farelo para ele virar um alimento completo, certo? Então, aí vamos lá. Concentrado. Qual é a diferença do concentrado para os demais, né? O núcleo, o premix e o suplemento. O concentrado, ele é quase um alimento completo. Ele vai ter o núcleo dentro dele, ele vai ter o premix dentro dele e ele vai ter também uma fonte energética, que aí vem do óleo, do farelo de trigo, da soja. O que ele não tem é o grão, é o milho ou sorgo. Então, essa é a diferença, porque para você ter uma ração completa, né, que é um alimento completo para o animal, você precisa ter o concentrado dentro, o núcleo, o premix. Aí ele vira um alimento completo. Então, assim, para tornar um pouco visual do que acontece em relação ao que os clientes vão optar por comprar um ou outro, é o seguinte, vocês têm que entender o seguinte, isso aqui é um processo de mistura, tá? O que a gente faz na fábrica, alguns clientes de vocês, que são os produtores rurais, eles vão fazer também lá. Claro que de uma forma bem artesanal. Então, normalmente eles têm os grãos, que aí é o número um que eu coloquei aqui, que são chamados macroingredientes. Então, vai ser milho, farelo de trigo, sorgo, milheto. Eles têm lá na propriedade deles. Aí a gente entra com o segundo. Ou a gente entra com premix, ou a gente entra com núcleo, os dois juntos, ou um suplemento ou um concentrado. E vende para esse produtor, para ele misturar com esse grão. E aí tem o 3, que é obter a ração. Então, de uma forma bem resumida, é assim. O que é que vocês vão vender para o ingrediente, pro cliente de vocês? O 2 ou o 3.
tá? Que é o premix, núcleo, suplemento concentrado e a própria ração. Aí eu ainda abri mais esse leque para vocês entenderem o que é um premix. Veja bem no quadradinho azul. O premix é essa parte de amarelinho aí, onde eu coloquei, destaquei as palavras premix vitamínico, premix mineral e aditivos. É só isso que é o premix. Ele vai junto com os demais ingredientes para formar a ração. Então, vocês vão ter pequenos clientes, pequenos produtores que vão optar por esse produto. Por que não é tão abrangente assim? Por que não é todo mundo que pega? Porque é um produto caro. É caro porque eu tenho as mais nobres matérias-primas dentro desse produto. Então, são produtos caros. Então, só uma vitamina aí, gente, custa um absurdo de caro, né? Então, é por isso que muitos não pegam. Muitos acabam optando por pegar núcleo, pegar um suplemento, porque aí ele se torna um pouco mais barato. O premix não, já é para aquele cara que tem também uma balança, não tem uma balança, na verdade, de precisão. Ele tem vários animais e aí ele prefere algo mais específico. E aí ele acaba comprando o premix. O núcleo, veja no quadradinho azul. O núcleo, por si só, ele não é uma ração e eu não posso dar para o animal diretamente para ele comer. Ele precisa de milho, soja, óleo, sal, fosfato, calcário. Isso aqui é mais ou menos uma composição de uma ração. E dentro do núcleo, lembre-se que tem também um premix, né? Então, toda essa composição aí, sim, eu posso ofertar para o animal e ele comer. Mas dar diretamente o núcleo para o animal, não pode. Não é permitido, pode inclusive fazer mal. E o concentrado? O concentrado, gente, é aquela composição de núcleo, premix dentro dele. E ele só vai usar o quê? O milho ou o sorgo, ou o milho junto com o sorgo, com milheto, com dendê. É mais para compor, já é quase um alimento completo. Muitos clientes optam por eles? Optam, porque já é um alimento que ele só precisa misturar com um grão maior, mistura e já dá diretamente para o animal. Então, muitos acabam optando por esse tipo de produto. Então, vamos entrar agora nessa categoria de aves. Então, para vocês entenderem, a nossa região daqui do Nordeste prevalece bastante essa questão da galinha caipira, colonial, capoeira, né? É um tipo de ave que ela vai ser criada num sistema chamado tipo semi-confinamento. O que quer dizer isso? Ela é criada solta e presa em determinados momentos e para elas são ofertados a alimentação, além da nutrição que o pessoal compra, né, que é da ração, elas se alimentam de, de, de coisas externas, vegetação, frutas. Então, o pessoal acaba suplementando essas aves com esses dois tipos de alimentos. Então, por isso que é chamado sistema de semi-confinamento. Só que vocês precisam entender o seguinte: por que eu coloco esses slides para você que fala de uma forma geral, colocando um ponto sobre a importância da nutrição? Porque vocês vão se deparar em algum momento com algum tipo de reclamação. Recentemente nós tivemos uma reclamação sobre postura, né? Então, esse tipo de aves, vocês vão ver lá. Tem clientes que vão optar por produtos para aves de corte, que vão ser abatidas, né? No cliente final. Ou para aqueles clientes que têm a sua galinha e que são destinadas para pôr ovos. Então, são dois tipos de segmentos, né? Na área de aves. Então, é muito importante que vocês se atentem que não somente a nutrição que a gente vende vai levar algum dano para aquele animal. Quando a gente fala de nutrição das aves, é algo muito complexo. A gente precisa entender sobre a questão de manejo, a questão da fisiologia da ave, da genética também contribui para que muitos
adoeçam facilmente, precise de um tratamento mais específico, a depender da sua genética, enfim. O ambiente em que elas vivem também é de suma importância, que vai influenciar se ela vai comer menos, vai comer pouco, se ela vai se desenvolver ou não, ou vai ter algum tipo de doença. As instalações é a questão da biosseguridade. Então vejam que quando a gente tem uma reclamação, que é o que eu estava comentando, nós recebemos uma reclamação de postura. Quer dizer, o cliente passou um tempão comprando com a gente. Núcleo, núcleo, núcleo. E esse núcleo, para postura, a gente faz e vende para muitos clientes. E ele agora sentiu que a postura estava sendo afetada. Mas por que só a nutrição é que é afetada? Né? A nutrição que a gente fornece. É um núcleo apenas. Olha quantas coisas estão envolvidas na nutrição das aves. Como é que está a alimentação externa complementar? Como é que está a água? Como é que está a questão da iluminação, do ambiente em si? Né? Porque tudo isso são fatores que influenciam para que essa postura, por exemplo, ela caia. Quando eu falo de postura, gente, é a galinha colocando os ovos, né? É pôr os ovos. Então é mais ou menos isso que vocês precisam ter noção. Então, quando vocês receberem uma reclamação, cuidado, porque nem sempre está correlacionado à nutrição que vocês estão vendendo. Então, aqui de uma forma geral, é só para vocês terem uma noção de como é o manejo, né, bem artesanal dessas galinhas, desses frangos. Então, aqui especificamente é dessa ave colonial, né? Então, elas são criadas em galinheiros, parte do tempo delas, e outro período do tempo elas são criadas soltas nessa alimentação vegetativa, vamos dizer assim. Aqui é só um exemplo de como são ofertados em comedouros, né, para os pintinhos ou pintainhas. Então, a depender, até 5 dias, é um comedouro para 60 pintinhos, entre 6 a 10, um para 50 pintinhos. Então, veja que a nutrição ela tem que estar bastante balanceada, né, para ofertar para esses animaizinhos. Aqui é um exemplo para frangos maiores, quando eles estão maior. Então, os comedouros eles são maiores, tubulares, para acoplar, né, várias aves em conjunto, que é só mesmo para vocês terem ciência como funciona. Porque quando a gente fala de nutrição, imagina, olha quanta coisa tá ao redor que pode interferir no resultado desse animal. Aí o pessoal, quando vem reclamar, foi o núcleo. Será que foi o núcleo? Né? Então, só para vocês refletirem aí. Então, gente, de uma forma bem genérica, só para vocês entenderem, a alimentação das aves, para o produtor, ela representa um custo em média de 70%. Então, é um custo alto. Então, como eu havia falado com os suínos, qual é o objetivo do produtor de aves? É manter essas aves o menor tempo possível, para elas serem o quê? Abatidas. Então, qual é a nossa função como indústria? É fabricar um produto que seja nutritivo, que tenha aqueles ingredientes energéticos, proteicos, né? Que tenha os minerais, as vitaminas, os aditivos, para que essa ave possa ganhar peso, produzir ovos e gerar pintinhos. Ou um ou outro, né? Porque as que põem ovos não vão gerar pintinhos. Aí são as aves de corte. Então, esse é o ciclo do produtor de aves. E aí, qual é o nosso papel? Fazer um produto rico em nutrientes para fazer com que essa ave fique menos tempo e ganhe o mais peso possível. Então, veja aí a diferença dessas duas galinhas. A mais magrinha tem 70 dias e a mais gordinha tem 42 dias, né, que está sendo ali ofertado alimento para ela. Então, isso é chamado de conversão alimentar. Eu dou uma nutrição muito boa, cuido do meu sistema sanitário também, onde elas estão inseridas, né? E aí eu garanto que ela alcance o peso ideal que o produtor precisa para que ela seja abatida rapidamente. E esse é o objetivo. Isso aqui, gente, não tem para onde correr. Vocês precisam entender essas fases de alimentação das aves.
Ah, Carla, eu preciso gravar? Não. Mas só para vocês entenderem que existem, assim como existe na nossa fase humana, os ciclos, né? A gente nasce, cresce, fica adolescente, adulto e velho, idoso. A mesma coisa é o frango. Tanto postura quanto ave de cortes vão ser 4 tipos de fases. E a gente tem as nutrições para atender essas fases. Então, a fase pré-inicial é daqueles pintinhos, que vai do primeiro dia ao 14 dias de vida. A fase inicial vai do primeiro dia ao 26º dia. E do crescimento, a partir do 29º dia. E engorda o final, vai a partir do 45 dias de vida até o abate. Aí mesmo é só para título de curiosidade e saber que Carla, existe essas diferenças. Oi. nesse caso aí, essas 4 fases é para aves de corte, né? Ave de postura, essa Isso. fase de final, essa fase de engorda aí não entra não, né? Não, não, não. Na verdade, a fase de engorda e terminação existe, que é a postura, vamos dizer assim, né? Para aves de postura. É. Só para a fase de postura. É, a fase de Depois postura do que é põe crescimento ovo. entra a final, no caso, né? Que é a postura. É, exatamente. Beleza. Aí vamos conhecer um pouquinho sobre os nossos produtos. A gente tem esse produto que é considerado um produto nobre, que é uma ração chamada Avicim. Nós não temos muito produtos para essa fase pré-inicial. Então, assim, a gente, diante do mix de produtos que a gente tem, eu só coloquei aqui as principais, tá? Porque não adianta eu entupir um monte de produto para vocês com funções similares e vocês não terem um foco. Então, estou apresentando essa aqui para vocês, a ração Avicim, que é uma ração extrusada. Então, no mercado vocês vão ver pelletizada. Então, qual é a diferença entre um e o outro? Porque o processo de extrusão, gente, é um processo que você adiciona muito calor. É como se fosse o processo que faz salgadinho. Você tem uma rosca sem fim, você faz uma massa de bolo e aí você injeta vapor, pressão, bota uma matriz e aí você tem o produto, né? Eclodido ali, né? Esticado. Então a mesma coisa acontece com essa ração de frango. É o mesmo equipamento que eu faço as rações PET. Mas aí depois que eu moldo essa ração lá na extrusão, ela sofre um outro processo de quebra e aí ela tem um aspecto bem reduzido para atender o tamanho do frango. Então, é uma ração bastante interessante, porque esse processo de extrusão, ela mantém melhor os ingredientes dentro de cada grãozinho que o animal vai comer, diferente da pelletizada, né? Que o processo térmico é diferente. Os nutrientes, eles ficam muito bem mais, eles são muito bem mais digeridos pelas aves com esse processo de extrusão. Então, é um processo mais caro por conta do calor, por conta de todos os equipamentos que fazem parte, né, desse processo. E ele acaba sendo não tão vendido, vamos dizer assim, justamente por esse valor agregado que a gente coloca que é da produção, né? Aí as rações fareladas. A gente tem a ração frango inicial G e a ração frango inicial normal. Carla, aí vocês podem me perguntar qual é a diferença do G para o inicial? É apenas a questão nutricional. É levemente maior a G do que em relação ao normal. Mas vai ter uma diferença significativa no desenvolvimento do frango? Não, gente. É tão sutil a diferença. Foi mais uma questão de mercado que na época a gente desenvolveu para atender uma necessidade. Mas assim, você vendendo o gel normal, o desempenho do frango é quase o mesmo, tá? Se eu não me falha a memória, o G é um pouco mais barato que a inicial. Então, qual é a função dela? Então, vamos imaginar aquele pintinho pequeno, o que é que ele precisa? De uma alimentação completa, para que ele não venha desenvolver problemas de diarreia, porque toda criança, gente, é que nem criança.
recém-nascido. Esses animais é a mesma coisa. A gente tem que fortalecer o intestino deles para que eles não venham ter diarreia. Então, certamente, dentro dessa nutrição para esse tipo de animal, a gente tem uma gama nutricional imensa, né? É uma variedade, na verdade, de nutrientes para que supra todas as carências que aquele pintinho precisa. Então, muitas vitaminas, minerais, proteína, energia, para que ele ganhe peso rapidamente. Aí o pintinho já cresceu, né? Um pouquinho. Ele precisa ganhar um porte maior, né? De osso, carne, que é que a gente vai ter um alimento mais completo, né? Mas não tanto com aquele aporte de vitaminas e minerais que ele tinha que receber na fase bebezinho, né? Na fase de pequeno. Então, qual é o objetivo dessa fase? Fazer com que esse frango acelere esse crescimento, né? A fase de engorda ou final é apenas para manter aquele crescimento e o atingimento, né, do tamanho e o aporte do frango para que ele venha a ser abatido. Então, nós temos também essa ração frango engorda. Aí eu coloquei aqui para vocês um exemplo da questão nutricional. Porque o que é que vocês têm que olhar? Rótulo, gente. Quando o cliente vem falar com vocês, vocês têm que olhar rótulo. Então eu coloquei aqui uma diferença, ó, do ração frango inicial e ração frango crescimento. O que é que tem de diferente de um e de outro? Claro, a composição é quase a mesma, mas observem que elas têm, na ração frango inicial, tem muito mais minerais, vitaminas, aditivos para fortalecer o crescimento, o intestino do frango. Já na fase de crescimento não tem tanto. Você tem mais o básico para ele manter aquele crescimento, né, naquela velocidade. Mas o inicial não. Veja que tem, olha o aporte de vitaminas, minerais. Ainda assim tem enzimas que aceleram o desenvolvimento também de geração de carne, né, no frango. E nós temos a narazina, um exemplo de anticoccidiano que é utilizado nessa fase inicial para acelerar esse crescimento, para retardar também essa questão do surgimento de micro-organismos. Então veja que é uma coisa muito específica para essa fase inicial. É diferente os rótulos. Então, gente, por que eu estou mostrando isso? Porque vai ter um preço diferente. Quanto mais valor agregado eu coloco num produto, mais caro ele é. Aí você tem que olhar o que? O concorrente, tá? Aí eu coloquei da ração frango engorda e frango crescimento. O engorda já é quase a fase final, né, do frango. E o crescimento, não, ele está na fase ainda de acelerar para ele atingir a fase de engorda. Veja a diferença também nutricional, né? É um pouco, mas é. Então, certamente, os produtos da fase de crescimento vai ser um pouco mais caro em relação ao engorda. Aí vamos para a parte de concentrado. Lembra que concentrado é quase um alimento completo, mas ele não é, porque precisamos misturar ele com o milho. Então ele é um alimento proteico que visa, qual é o objetivo dele? Melhorar o desempenho e ganho de peso para o frango de corte. Já que a inicial vai na fase de 1 dia a 23 dias de vida do frango. Nós temos também o concentrado frango engorda. Então, nós temos o inicial e a fase também final. Gente, o objetivo é a mesma coisa em relação à ração, a núcleo. Só depende a forma, só o que diferencia entre eles é a forma do preparo para a ração. Ou se você vai ofertar para o seu cliente uma ração pronta. Mas a fase, o objetivo é a mesma. Então, engorda, já está na fase final. Ele vai ter o quê? Que manter aquele ganho de peso que ele já estava ganhando até ser abatido. Aí aqui eu coloquei os níveis nutricionais para vocês terem ver a diferença entre o frango inicial e engorda. Veja que o inicial também, a mesma coisa, já que é um pintinho, eu estou ofertando só o tipo de produto que é diferente,
mas a necessidade nutricional é a mesma. Então, tá aí a diferença. Aí vamos ter a parte de núcleo. É um outro tipo de produto que eu preciso e posso ofertar. Ah, o meu cliente não quer concentrado, não quer uma ração. Temos o núcleo. Então, temos o núcleo inicial, o inicial VG. Para quem estava no treinamento de suínos, eu expliquei a diferença, né? Do que é VG, a siglazinha VG. Esses produtos que tem o VG na sua nomenclatura é porque ele tem um nível nutricional um pouco melhor em relação ao normal. Ele faz acelerar o desempenho de ganho de peso do frango. Então, para aquele produtor que quer um resultado mais rápido, vocês podem ofertar esse que tem a nomenclatura VG. Então, quais são os principais benefícios do cliente que compra, que quer dar para as suas aves, né? Esse núcleo de frango. Aumentar a velocidade do ganho de peso inicial das pintainhas, até porque ele é pequenininho e ele quer atingir rapidamente o crescimento. Melhorar a uniformidade do lote, diminuir os refugos. O que significa refugos? Aqueles pintinhos que estão raquíticos, com falta de desenvolvimento. E melhorar a disponibilidade de nutrientes e prevenção de lesões ou infecções intestinais. Gente, é aquilo que eu comentei. Pintinhos na fase inicial, eles requerem uma atenção para o seu intestino. Por quê? É onde está concentrado a maior taxa de mortalidade deles, é nessa fase. Se não, a gente não preparar o intestino deles combatendo esses micro-organismos, que são essas lesões, infecções, eles morrem com diarreia. Aí nós temos também núcleos para a fase de cresce e engorda, crescimento engorda ou engorda VG. Carla, por que esse produto tem o nome cresce e engorda e não crescimento ou engorda? É uma questão de mercado. Então, teve uma época, acho que tem uns 3 anos mais ou menos, os vendedores trouxeram uma necessidade do mercado, alegando que a nossa concorrência trabalha assim, com essa nomenclatura. Então, a gente só fez adequar. Então, ou você dá oferta o simples, sem o VG, ou com um VG. Qual é os principais benefícios desse núcleo para essa fase? Manter a velocidade de ganho do peso, manter a uniformidade do lote e diminuir os refugos, e manter o ganho na disponibilidade de nutrientes e continuar prevenindo lesões ou infecções intestinais. Nós temos também esse tipo de núcleo para a fase final VG. Gente, é os mesmos benefícios em relação ao cresce engorda ou engorda VG. Porque muitos clientes entendem que a fase de engorda é a fase final do frango, né? Mas, para diferenciar um do outro, o que é que a gente fez? Colocou o período. Então, no rótulo vai ter lá: núcleo, frango, cresce engorda ou engorda VG. Vai do 24º dia até 7 dias antes do abate. Já a fase final, não. Eu vou pegar a partir de 43 dias até o abate. Então, existe uma diferençazinha, uma diferença para o núcleo, para a questão de ter um nível nutricional melhor no crescimento em relação ao final. Porque o final já vai faltar poucos dias para esse animal ser abatido. Então, eu não vou colocar tanto nutriente, porque ele não precisa de tanto que nessa fase aqui de crescimento, certo? Aí aqui eu chamo a atenção do programa nutricional, que eu comentei com vocês também na aula passada, no treinamento passado, que se é núcleo, nós temos que dar condições para esse cliente que está comprando esse produto, para saber que ele tem que preparar uma ração. E aí nós temos essas sugestões, né? Até porque se a gente formula o núcleo, nós sabemos do teor nutricional que existe lá e sabemos o que será necessário para complementar com esse núcleo para formar uma ração. Então, gente, não adianta o cliente querer mudar
Ah, porque eu não tenho milho, eu quero usar milheto. Ah, porque eu não tenho soja, eu quero usar trigo. Não, gente. É obedecer o que está nesse programa de nutrição. Caso o cliente que vocês estejam vendendo não tenha milho ou soja, ou um dos dois, ou os dois, aí vocês precisam fazer o quê? Passar para mim a informação do que ele tem lá de grão ou de farelo, para que a gente possa solicitar ao Dr. Marcelo para fazer uma fórmula específica para ele. Ele não pode mudar nenhuma informação, nenhum dado, nenhum ingrediente, nem quantidade do que está no programa nutricional. Aí, para fechar essa parte de aves de corte, eu trago mais uma vez rótulo. É só para vocês verem a diferença entre inicial e final. Olha aqui, a quantidade de ingredientes é diferente e a composição nutricional também. Então, frisando, a necessidade maior é na fase inicial, de ter uma nutrição mais completa. Então, por isso que é um produto mais nobre. Agora vamos conhecer a parte de postura. Então, vamos para finalizar, vamos ver essa parte de postura. Gente, é quase a mesma coisa. Agora vocês têm que entender o seguinte: postura, o franguinho lá, a pintainha, ela está sendo preparada. Quando eu falo pintainha, é o pintinho. A pintainha ela está sendo preparada para pôr ovos. Então, eu tenho que entender que é o mesmo pintinho que fica lá para ser abatido posteriormente, para ave de corte. Então, esse núcleo postura eu tenho para a fase inicial do frango, que vai do primeiro dia até 6 semanas de idade. Então, qual é o objetivo aqui? Gente, o objetivo é o mesmo para o franguinho lá, que vai ser preparado para ser abatido. É aumentar a velocidade de ganho do peso inicial, é melhorar a uniformidade do lote, diminuir refúgio, é melhorar a disponibilidade de nutrientes e prevenir lesões e infecções intestinais. Nós temos também núcleo para a fase de crescimento, tanto do normal e com VG. Você já sabe a diferença entre um e o outro. Mas qual é a fase de crescimento que compete, né, essa nutrição? Para a postura de 7 semanas de idade até o início da postura. Então, qual é o principal objetivo dela? Aumentar o desempenho do alto pico de postura. Veja que já é uma coisa específica para a geração da construção do ovo. Então, é aumentar o desempenho do alto pico de postura, alta produção da massa de ovos no início da produção, manter as funções imunológicas e resistentes das aves às infecções e prevenir lesões intestinais. Então, aqui diferencia um pouco, mas para o produtor que já conhece, ele já sabe, porque ele já compra, né? Sabendo dos benefícios. É só mesmo para título de vocês entenderem como acontece. E por fim, nós temos os núcleos de postura na sua venda normal e com o VG também. Para qual fase é indicado esse núcleo? Para poedeiras que estão iniciando a postura ali, né? A fase de postura. Então, nesse quadradinho amarelo aí, eu coloquei os ciclos de produção de ovos, só para vocês entenderem. Então, o início da geração do ovo, que é o início da postura, vai de 17 a 20 semanas, né, de idade do frango. O pico mesmo da postura compreende entre 24 a 26 semanas, até atingir a taxa de postura proposta pela linhagem. Então, tem produtor que é 90%, 96%, nunca vai chegar a 100%, mas é assim que acontece. Então, qual é o principal benefício do núcleo para essa fase? Gente, é aumentar a taxa da postura dos ovos. E assim também o desempenho na fase de postura das aves. Da mesma forma, eu vou ter um programa nutricional onde será necessário o produtor seguir exatamente como está aqui. Tanto de milho, tanto de soja, calcário, já entra calcário por conta do ovo, que requer ali a construção da casca, ser firme, então por isso que a gente usa calcário, justamente na fase de postura. E entra trigo também.
para fortalecer todo esse processo, essa massa, né? Aí só um exemplo do rótulo entre um e outro. Existe diferença, gente, entre os núcleos de aves de corte para a postura também. Então, não queiram utilizar o que foi proposto para ave de corte e querer usar na postura. Não façam isso, porque pode matar as posturas, né? Nós temos também a parte de concentrado para essa galinha postura. Então, mais uma vez, é um alimento completo? Não, tem tudo menos o milho, menos o sorgo, ou os dois juntos. Então, qual é o objetivo dele? É um alimento proteico. Se está na postura, vai favorecer o quê? Melhor desempenho, ganho de peso dos frangos, aumento na produção de ovos para galinhas poedeiras, diminuir a diarreia, porque são animais jovens, né? E a formulação desse concentrado foi feita para as aves terem uma melhor absorção dos nutrientes, fibras e energia. Aqui é um detalhe, eu coloquei o rótulo completo para vocês saberem visualizar uma informação. Então, do lado ali, ó, veja se vocês conseguem visualizar modo de usar. Todo mundo consegue? Conseguiu? Observem. Já tem a informação para ele usar, né? 90% dos produtos, se for núcleo, não vai ter aqui. Um ou outro a gente colocou a tabela do programa aí no rótulo. O super suíno tem essa Tá informação já. cortando, Carla. Se atentem a esse modo de usar, porque toda informação que o cliente precisa vai estar no rótulo. Se for núcleo, gente, vocês vão procurar onde? O modo de usar no programa nutricional. Mas se for um suplemento concentrado, vocês vão achar onde? No próprio rótulo, certo? Então, Todos têm, né, Carla? Todos os produtos têm. todos os produtos têm. Só não vai ter o núcleo. Porque o núcleo vai dizer o quê? Só o núcleo, né? Misturar na ração. Vai Tem, falar assim. tem que misturar. Misturar tantos Só isso, porque quilos. não pode tomar só o núcleo animal. Exatamente. Mas o concentrado, alguns suplementos, a gente já vai dizer no próprio rótulo. Certo. Estamos finalizando. Aí temos a ração completa para essa fase da postura. Ou a postura normal, a gente tem a ração postura e a ração corale. Carla, o que quer dizer corale? O próprio nome é sugestivo. É para dar cor aos ovos da postura, né? Porque tem cliente que gosta daquele ovo bem amarelo. Então, nós temos uma ração própria para isso. A ração postura cresce ave já é um alimento completo para aquela fase de crescimento das aves. E aí vocês já sabem de todos os benefícios que vocês viram no núcleo, viram no concentrado, é o mesmo para a ração. Só vai mudar o tipo de produto. Aí nós temos esse produto aqui, fantástico, que é muito bem vendido porque ele é um produto vitaminado, utilizado para várias espécies de animais. Então, assim, a gente tem muito na concorrência. O preço dele é bastante acessível. E o pessoal gosta muito de trabalhar com ele. Por quê? Porque ele corrige, vamos falar das aves, no caso. Vai corrigir as deficiências de cálcio, fósforo, minerais, além de vitaminas, que são essenciais para o desenvolvimento das aves. Ele previne também. Oi? Eu tive uma experiência há muito tempo atrás com a criação de postura. E aí, o que acontece? Essas aves na fase de crescimento lá... Cortou. Oi, quem tá falando? É Anderson. Anderson, sim. E quem é que tá falando junto com tu, Anderson? Jarbiano. Jarbiano, acho que tá com dificuldade do áudio aí, não tá ouvindo o áudio direito.
Eu vou falar com ele aqui, Eu mas só pode levantei a falar. mão. Daqui a pouco, quando você terminar, eu falo a pergunta. Tá. Certo. Viu? Aí, assim, o que é que acontece? Eu tive uma experiência muito tempo atrás com criação de aves de postura. Sim. E aí, o que acontece? Acho que por conta da deficiência nutricional, elas começavam a acontecer canibalismo, né? Entre eles, Isso. Eu já canibalismo. tenho. Então, assim, com certeza era deficiência nutricional, porque Sim. eu fui pesquisar a fundo depois, eu fiz perceber que era isso aí, entendeu? Quando É eles têm canibalismo. algum estresse, alguma deficiência nutricional, elas começam a se bicar umas às outras e aí começa a acontecer o canibalismo. Perfeito. É isso, exatamente isso que acontece. E aí o produtor acha que é o quê? Nutrição. É só nutrição. Mas ele esquece que o núcleo é preparado com a soja, com o milho. E se ele pega uma soja que não está boa com essa questão da proteína, vai acabar afetando a nutrição das aves. Ou se ele dilui errado, ou se ele oferta pouco a alimentação naquela fase, aí vai acontecer o canibalismo, realmente. Então esse produto é justamente para suprir essas carências aí. Nós temos também um Bom Egg, que ele é um suplemento para vocês fecharem o áudio. Ei, Carla, posso só falar, fazer um comentáriozinho? Pode. Fica à vontade. Não, é porque assim, esses produtos que ele está mostrando aí, você mostrou esse aqui agora e o outro, não, eu acho que não está no catálogo, pelo menos no catálogo que eu recebi não está. Seria bom ter um catálogo com esse Certo. Pode deixar. né? Quando o cliente Sim, quer, com entendeu? certeza, com Porque a gente tem certeza. um catálogo que eu recebi, não sei se todo mundo recebeu, né? O que eu recebi não tem esses produtos aqui, certo? Certo. Eu vou E dar ali uma quando o cliente olhada. vai folheando, Ah, ele vai folheando, aí ele vai ver, ó, tem o Foscalce aqui também, ó, tem o sim, Cresui, tem sim. o Aí todos que eu entendeu? Só esse apresentei, detalhe mesmo. inclusive da linha de suíno, também não tem. Eu tô com o catálogo completo aqui, qualquer coisa depois eu encaminho para já. Porque, na Pronto. verdade, ele é bem separado, né? A parte de aves, aí ele vem núcleo, rações, concentrado, aí depois lá embaixo ele aparece no suplemento, né? Essa parte aí, no caso, é suplemento, né, cara? Isso é suplemento. Aí depois, se não tiver, depois me passam depois aí não sei também, Pronto. depois passa no comunicador aqui, a mensagem com o zap, tem que... Eu fui só pegar aqui o catálogo só para conferir, que eu acho que no meu não tem, não. Pronto. Me dá um oi depois. Quem tá falando, além de Anderson, que tá falando que tá com problema com o catálogo? E eu acho e também, viu, Carla? Eu acho Como que é os teu nome? códigos tá diferente. Como é É o teu nome? Jarbiano. Jardiano. Jarbiano. Jarbiano. Jarbiano, com B de bola. No meu aqui tem no do porco, tem o Vita Sui. Peraí, Pronto. tem o Bom Mix. Não, tem. Peraí. Deixa eu ver aqui da galinha, ver se tem o Foscalço. O Foscalço eu não vi aqui nas aves. Eu não tenho o Foscal. Ah, tá aqui. Apareceu aqui. Ah, tá aqui. Agora eu digo assim, era bom ter uma página só com as informações, entendeu? Ó, Sim, tá sim. aqui na parte que tem do pigmento corale. Sim. Aí tem o corale, o bom EGG e tem o Foscalço. Agora é bom ter outra página falando de cada benefício, né? Sim, vocês não têm, né? Não Eu vou tem dar os uma. benefícios desses Pronto. produtozinhos. Eu vou dar uma olhada. E Eu vou só dar uma confere olhada. também os códigos. Não sei, eu acho que os códigos estão um pouco diferentes, os códigos que Certo. Eu tá vou dar uma aqui do olhada. sistema. Pronto. Eu vou dar uma olhada assim. Mas tem mesmo. Pronto. Vamos dar continuidade. Nós temos um outro suplemento, Bom Egg. É muito bacana também. Tem uma saída muito interessante. Nós temos esse selo aí chamado Só a Vitali tem, que é um produto que você não acha no mercado facilmente uma concorrência. Então, esse produto especificamente, ele age o quê? Para reduzir a mortalidade no pico da postura, que ainda continua, né? Que as aves, elas, quando inicia a postura ainda, elas são jovens. Também melhorar a qualidade da casca do ovo devido à absorção do cálcio, principalmente para galinhas mais velhas que produzem ovos com casca mais fina e menos resistente. Então, toda vez que a gente, né, às vezes se depara com aquele ovo que você pega, já trinca na sua mão, né? E aí são galinhas velhas que produzem, estão com deficiência nutricional e acabam produzindo ovos com essa qualidade ruim. Então, esse Bom Egg, ele vem para suprir essa carência.
Ele reduz também a ocorrência de ovos trincados, quebrados e também a incidência de ovos de pele. Então, tudo que quem é consumidor de ovo não gosta que o ovo tenha, ele supre essa necessidade, essa carência. Pigmento Corale também é um produto bastante interessante. Ele já é bem específico para melhorar a pigmentação, né, da gema. Então, nós temos esses 3 tipos de coloração aí. Então, vai depender muito da quantidade, da dosagem que o produtor utilize. A gente já conseguiu atingir gemas bastante fortes, né, na coloração amarela. Porque dentro dela tem xantofila, que são as luteínas e as zeaxantinas, que são os pigmentos naturais. Então, é natural. Então, tem pessoas, tem clientes que optam por produtos naturais, né? Além de vitamina A e antioxidante. Então, preserva mais o antioxidante quando você tem, preserva mais a coloração da gema. Então, qual é o principal objetivo? O benefício? Aumentar a pigmentação da gema do ovo e melhorar também a imunidade das galinhas, reduzindo assim a ocorrência de doenças crônicas. Para finalizar, gente, nós temos 2 produtos novos. Eu coloquei aqui, fiz questão de colocar. É o Protemax e o Protos. O Protemax, ele é um farelo, é um concentrado farelado. É uma composição de farelos. Eu tenho lá dendê, eu tenho um trigo, eu tenho um soja, eu tenho um monte de coisinhas lá dentro. E ele é indicado para quê? Para suprir a uma fonte proteica das aves e suínos. É basicamente isso. O produtor que utiliza na ração soja, por exemplo, utiliza uma combinação de soja com milho com trigo. Aí a gente oferta o Protemax. Então, o Dr. Marcelo, ele desenvolveu uma fórmula aqui, ó, justamente para atender. Deixa eu só falar do Protos, que eu acabei pulando. O Protos 180 é também um concentrado farelado, apesar do card dele ter a foto do boi, né? Porque ele foi desenvolvido pensando mais nos ruminantes. Mas por ele ser uma fonte alta de proteína, fibra e gordura, o Dr. Marcelo aproveitou e também disponibilizou para ser utilizado para aves e suínos. Apenas pela questão da praticidade em termos de nutrição. Só isso. Então é um farelo, assim como o Protemax. Os dois têm composições nutricionais diferentes, mas que juntos conseguem dar uma nutrição interessante para as aves. Então aqui é só uma forma de utilizar para vocês entenderem. Então, por exemplo, esse primeiro quadradinho aqui é para com o Protemax e o Proto juntos. Vocês podem utilizar, né? O produtor pode utilizar ele junto ou pode usar o Protemax separado. Então, se for junto, aí pode utilizar na fase iniciável, cresciável e postura. E aí você vê o que é que tem que ser utilizado. Precisa utilizar o núcleo, porque entendam, ele é um farelo. O farelo por si só, ele não é uma ração. Então, o produtor, ele vai preparar normal a sua ração, entendeu? Agora, se ele optar por comprar farelo e protos, ele vai ter que utilizar o quê? Se for na fase iniciável, ele não vai poder utilizar o protos, só vai usar o Protemax. Mais o postura iniciável, mais o milho. Pronto, já faz a ração. No cresciável, ele pode utilizar tanto o protos quanto o Protemax, mais o núcleo, mais o milho. E na fase de postura, que já é uma fase bem específica, tem que ter um balanceamento muito equilibrado dos nutrientes. A opção é só utilizar Protemax, o núcleo, calcário que precisa e o milho. E se for apenas para corte, nós temos a opção apenas do Protemax. O Dr. Marcelo não disponibilizou junto com o Protos. Aí é só uma opção de fazer a ração e utilizar os 2 produtos. Pronto, gente.